a grandeza inigualável de Deus. Não há quem visite as cataratas do Iguaçu e não se mostre extasiado ante a imponência do espetáculo das águas e das quedas. São 275 quedas d'água, com uma altura superior a 70 metros, ao longo de mais de 2 quilômetros do rio Iguaçu. O termo Iguaçu, na língua guarani, deriva de I, água, rio, e Guazu, ou Guaçu, grande. Isto quer dizer água grande ou rio de grandes águas. Ao lado da exuberância da paisagem, quer seja nos dias de cheia ou de escassez, a dança incessante das águas cantantes não cansa os olhos. Há sempre mais um detalhe a ser observado. As aves que fazem seus ninhos no interior da rocha, entrando e saindo pela cortina de água. As águas que descem barrentas na cheia e, despejando-se com força, levantam uma nuvem de impecável brancura. As gotas que se debatem ao final da queda, correndo lépidas, desejando vencer o leito do rio, brilhando aos beijos do sol como cristal líquido. Há os que olham e ficam quietos. Há os que tiram fotos para mostrar para os amigos. Ninguém vai acreditar numa coisa tão incrível como esta queda d'água, dizem alguns, contemplando a garganta em forma de U invertido, com 150 metros de largura e 80 metros de altura. A famosa garganta do diabo. Alguns se deliciam, se encharcando com as nuvens de água formadas pelas quedas, e capturam um momento deixando-se fotografar. Outros ainda se deixam levar pela emoção da lenda da criação das cataratas. Uma lenda tupi-guarani, que fala que há muito tempo o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e sem cataratas. Em suas margens viviam os índios caingangues, que reverenciavam o deus serpente, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha formosa, chamada Naipi. Ela deveria ser consagrada ao culto da divindade, da grande serpente. Um jovem guerreiro de nome Tarobá se enamorou de Naipi. No dia da consagração da jovem, o casal fugiu, descendo o rio numa canoa. Furiosa com os fugitivos, a grande serpente penetrou na terra e retorceu-se. Provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvido pelas águas, o casal caiu de uma grande altura. Então, Tarobá se transformou numa palmeira à beira do abismo. Naipi se transformou numa pedra junto da grande cachoeira, constantemente açoitada pela força das águas. Vigiados pelo deus serpente, eles permanecem ali. Tarobá condenado a contemplar eternamente sua amada, sem a poder tocar. A lenda é apaixonante e envolvente. Os namorados a apreciam e se encantam, descobrindo a palmeira e a pedra. Em verdade, quem se detém a observar a majestade do conjunto das cataratas, quedas, corredeiras, luxuriante vegetação, não pode deixar de pensar na grandiosidade de Deus. Deus, o escultor incansável que talhou as rochas no decurso do tempo com sua vontade. Deus, que criou a abundância das águas e lhes conferiu sonoridade, de forma que quem ouve a sequência das quedas, constante, pode perceber um mantra, ou um cantochão, e embalar a própria alma. Enquanto ainda nem havíamos acordado como homens, senhores de nossa razão, Deus espalhava as sementes do seu amor, criando a mata diversificada de 1000 nuances diferentes. De verdes que se sucedem e se misturam, de folhas, flores, diversidades, onde as borboletas ensaiam bailados de intraduzível colorido. E pintor inigualável, continua até hoje alternando as cores nos arco-íris. Um aqui, outro acolá, indo de um lado a outro da enorme cratera, por onde se esvaem constantemente as águas no leito do rio. Pai excelso ainda idealizou uma lição de fraternidade para os povos. A maioria das quedas d'água fica em território argentino.
Mas efetivamente, é do lado brasileiro que se apreciam os mais belos panoramas. Então, os povos se abraçam. Brasileiros vão à Argentina para ter a vista de lá. Argentinos vêm ao Brasil para assistir ao espetáculo das suas próprias quedas d'água. Ah, a grandeza inigualável de Deus! Amar a Deus. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão contidas toda a lei e os profetas, nos disse Jesus. Quando perguntado pelos doutores da lei qual o maior mandamento da lei de Deus, Jesus foi firme ao afirmar o amor como o maior mandamento. Acima de tudo, amar a Deus de toda a alma e de todo o coração. Mas como se pode amar a Deus? Sendo Deus imaterial, etéreo, parece tão distante de nós que fica difícil entender como amá-lo. E ainda, o que Deus entende por amá-lo? Deseja Ele alguma forma de adoração, de culto, de exteriorização desse amor? Na verdade, torna-se muito mais fácil amar a Deus, começando por amar aquilo que é dele, que é obra de sua criação. Comecemos pelo nosso planeta. Você já se preocupou em cuidar do planeta? Como moradia transitória que nos foi emprestada, não nos pertence. Pertence a Deus. E o que fazemos dele? Ao termos atitudes de cuidado do nosso planeta, não estamos amando a Deus? Por amá-lo, comecemos a mudar nossa relação com as coisas que nos cercam. Por que não deixar de comprar coisas, muitas das vezes desnecessárias, e assim diminuir o descarte de objetos que viram lixo precocemente? Quantas vezes trocamos o aparelho celular sem necessidade, o aparelho de TV, o computador, a máquina de fotografar, sem necessidade? E aí, quando compramos um novo, para onde vai o velho? Permitimos-nos uma onda de consumismo sem perceber o quanto comprar pode virar sinônimo de gerar lixo. E geramos um lixo sem nos preocuparmos com o que fazer com ele. Para onde vai a bateria do celular descartado? As pilhas que usamos? O computador sucateado precocemente? Um mundo novo com tanta tecnologia exige reflexões novas de cada um de nós. Somos 7 bilhões de espíritos reencarnados nessa escola chamada Terra. E todos temos a necessidade de aqui estarmos para o aprendizado necessário. Para que nosso planeta consiga servir de morada para todos nós, é necessário que cuidemos dele. Que nossos hábitos e atitudes não sejam inconsequentes e levianos. Se a temperatura do planeta aumenta, ameaçando vidas, o que está ao nosso alcance fazer? Se o volume de lixo gerado em nossa cidade é demasiado, o que podemos fazer? São as pequenas atitudes de nossa parte que demonstram nosso respeito e amor a Deus. Quando respeitamos flora e fauna, não permitindo o tráfico de animais ou plantas, não consumindo madeira, plantas, sementes ou peixes em época ou local proibido, estamos respeitando o planeta. O amor a Deus se mostra muito mais efetivo ao amarmos as obras de sua criação do que amá-lo em palavras que não se refletem em atitudes. E ao respeitar o planeta, estamos dando provas inequívocas de amor ao Criador, Deus nosso Pai. Como Deus quer.
Às vezes, quando nuvens borrascosas enegrecem o céu, anunciando chuva, olhamos para cima e dizemos: ah, deveria chover somente da meia-noite às 6 da manhã. Aí a chuva faria seu papel e não atrapalharia a vida de ninguém. Em outros dias, quando a estiagem se faz longa, ficamos aguardando que as nuvens prenunciadoras da chuva benfazeja cheguem logo. Paradoxalmente, se o final de semana se aproxima e o anúncio é de aguaceiro, reclamamos: tinha que ser no final de semana? Precisava chover para estragar o meu lazer? Outros, ao contrário, dizem: por que chove durante a semana, quando se precisa sair para estudar, trabalhar? Deveria chover só nos feriados. Todas essas expressões, que são muito comuns em nosso cotidiano, demonstram o quanto ainda somos egoístas. Pensamos somente em nós. Quando pedimos chuva pela madrugada, não recordamos de quantos guardas noturnos passam aquelas horas em vigilância, andando de um ao outro lado. Nós estaremos abrigados em casa, eles não. Quando não apreciamos a chuva nos finais de semana, não cogitamos que o agricultor a aguarda, ansioso a qualquer hora. Dela depende a vida da sua lavoura, do seu empreendimento. Sem chuva, a plantação morrerá, não haverá colheita, não haverá grãos nem folhas. Aqueles que apreciariam a chuva nos dias em que não precisam sair para seus afazeres, esquecem que muitas mães e pais aguardam igualmente ansiosos o final de semana para poder sair com os filhos, para ir ao parque, passear, jogar bola. Que muitos cogitam ir à praia para espairecer após a semana de labor estressante. Por tudo isso é que Deus, a sabedoria e suprema inteligência, estabelece leis primorosas e justas, sem ficar a ouvir as imprecações de uns e os pedidos de outros. Ele estabelece que a chuva virá quando as condições assim o permitirem. E ela vem, amiga, lançando-se ao solo, enchendo rios, alimentando lençóis subterrâneos. Derrama-se pelas lavouras, banha as árvores frondosas e a erva miúda. Higieniza a atmosfera, alegra a natureza. Constatamos dessa forma que o melhor para o mundo é mesmo a vontade de Deus. Ele distribui as bênçãos da chuva, do sol, dos ventos ligeiros, da brisa, das grandes tempestades, com toda a ciência. Somente Ele, o Pai de todos nós, sabe exatamente o que necessita cada um de seus filhos. E como excelso administrador, não atenta para os caprichos de um e de outro, mas delibera pelo que seja mais produtivo em termos de progresso para a terra e seus filhos. Por isso, quando o sol se fizer inclemente ou a chuva se fizer contínua por largo período, pensemos: Deus sabe o que faz. Na terra de provas e expiações em que nos situamos, ainda por muito tempo estaremos a braços com essas vicissitudes, que são as intempéries, a que chamamos de capricho do clima, ou resultado de nossa própria imprevidência. Também cogitemos de que habitamos um planeta com 7 bilhões de pessoas e que de forma alguma podemos pensar somente em nossas necessidades e nossos desejos. Habituemo-nos, pois, em questões cujo comando nos foge, a crer que a vontade de Deus é a melhor. Por sua sabedoria, por seu amor, por sua ciência de todas as coisas, Ele sabe o tempo de tudo prover para os filhos, a quem concedeu o imenso campo planetário para viver, crescer e semear. Pensemos nisso. Conhecer Deus. Algum dia você já ficou imaginando como seria Deus? Qual seria a imagem de Deus?
De um modo geral, nos vem à mente a figura de um ancião, barbas longas, brancas, muitas vezes sentado em um majestoso trono, a cuidar das coisas daqui de baixo. A herança cultural que carregamos nos traz essa imagem, que ao ser analisada mais detidamente, vemos ser distante do que possa ser real. Vejamos. Em que parte do espaço estaria Deus olhando para baixo? Qualquer que seja essa resposta, nos perguntaríamos. E os outros planetas, os outros corpos celestes, que estarão acima, ao lado, atrás? Como ele cuidará de todos esses, se já não estarão sob seu olhar? Ainda, por que a figura de Deus como um ancião? Será que ele já foi jovem um dia? O tempo lhe alterou o semblante, como acontece conosco? E como pode o tempo alterar a figura de Deus, se Deus é a causa primeira, a origem de todas as coisas? Podemos nos perguntar ainda, por que a figura masculina a representar Deus? Não poderia ser uma figura feminina, como acreditavam algumas culturas antigas? Na dificuldade de transcender nosso pensamento, damos a Deus a figura humana, emprestamos ao Criador do céu e da terra a pobre imagem humana, como se isso fosse suficiente e mesmo necessário para ver e entender Deus. Ao considerarmos Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, já não teremos a necessidade de representar a figura de Deus. Como sabemos a causa e origem de tudo, é fácil entender que não há como representá-lo na limitação de nosso pensamento e sentimento. Percebemos que se ainda não conseguimos entendê-lo, ou não há como representá-lo, já o podemos sentir. E sentimos Deus ao contemplar um pôr do sol a desdobrar o céu em inúmeros matizes, colorindo o horizonte a cada dia de maneira diferente. Sentimos o Criador e toda a pujança do seu amor a nos tocar, na grandiosidade da natureza que se faz bela, harmoniosa e generosa, dando-nos o suporte para a vida física no planeta. Sabemos da presença de Deus quando nos emocionamos com o milagre da vida, que se repete infinitas vezes no ventre materno, permitindo que uma simples célula dê origem a um organismo complexo e ordenado após 9 meses de elaboração. Se não conseguimos representar, entender ou ver Deus, já é possível tê-lo em nossa intimidade, sem a necessidade de materializar ou personificar sua figura, mas apenas senti-lo nos mínimos detalhes da vida. Seja no microcosmo, na intimidade da organização celular, ou no macrocosmo, nas galáxias e estrelas infindas, aí estará a presença de Deus e do seu amor, a cuidar de cada um de nós, seus filhos. Deus castiga? Acontece inúmeras vezes. A pessoa passa a ter dificuldades de variada ordem e se torna infeliz. No âmbito familiar, os desentendimentos se tornam rotina. No ambiente de trabalho, um certo marasmo toma conta das ações e a pessoa não se sente mais estimulada a realizar o melhor. Por causa disso, sucedem-se as chamadas de atenção dos superiores, as reclamações de clientes e a insatisfação íntima. Acrescente-se a isso pequenas desavenças com um ou outro amigo que desaguam em ruptura de relacionamentos de anos. Então, a pessoa enumera todas as dificuldades, grandes e pequenas, e acredita que Deus a está castigando. E não faltam os que fazem coro a essa afirmativa, dizendo a verdadeira. Deus castiga porque a pessoa foi desonesta em algum momento. Deus castiga porque a pessoa o desagradou.
não lhe prestando as homenagens devidas. Deus castiga porque a pessoa não está vinculada a essa ou aquela denominação religiosa para fazer o bem. Deus castiga. Que forma pequena de conceituarmos Deus. Deus, que é nosso Pai, soberanamente justo e bom, viveria a dar castigos aos filhos que Ele criou por amor? Deus, de quem Jesus afirmou que veste a erva do campo, que hoje se apresenta verde e amanhã já secou e é lançada ao fogo. Deus, de quem Jesus nos cientificou que providencia o alimento para as aves que voam pelos céus, porque elas não semeiam. Terá acaso Deus maior cuidado com a erva, os animais, do que com os seres humanos? Observamos que no mundo, o homem tem graduações para o atendimento prioritário, onde o ser humano é mais importante do que o animal, por sua condição de ser moral, imortal. Também observamos que em casos de grandes comoções e necessidades, o homem salvaguarda os seres mais frágeis, idosos, crianças, mulheres. Ora, será Deus menos sábio que nós mesmos? Pensemos nisso e abandonemos de vez essa ideia de que Deus castiga. Se Deus regesse o universo ao sabor de paixões, como as que temos nós, os humanos, viveríamos o caos. Em certa manhã ele poderia estar de mau humor, e porque um número determinado de pessoas de um planeta o desagradasse, resolveria por eliminar aquele globo do conjunto universal. Por ter preferências por uns seres em detrimento de outros, concederia bênçãos inúmeras àqueles, deixando de atender a esses que não lhe mereceriam melhor atenção. Deus é soberanamente justo e bom. Tenhamos isso em mente. Infinito em suas qualidades, distende seu amor a toda a sua criação, a quem sustenta com esse mesmo amor. E se as dores, os problemas e dificuldades se acumularem, verifiquemos até onde nós mesmos criamos todos esses entraves. E sempre nos reportemos ao Pai amoroso e bom, suplicando nos auxilie a resolver os problemas, a modificarmos a nossa maneira de ser, a nos tornarmos criaturas melhores. Com certeza, a pouco e pouco, veremos se diluírem como névoa da manhã o que hoje catalogamos como insolúvel, extremamente doloroso ou amargo. Pensemos nisso. Deus e nós. Quando o mundo geme atormentado, é como um soluço que escapa de nosso peito e busca o Pai Celeste. Quando as provações visitam a nossa vida e tudo parece cinza, o coração se agita em busca do Senhor dos mundos. E Deus está presente. A grande certeza que assinala nossa vida é a existência de um Pai amoroso que vela por nós. Esqueçamos tudo o que nos disseram sobre um Deus vingativo. Apaguemos de nossa mente a imagem de um Deus mesquinho que aplica punições para seus filhos. Essas coisas são criação humana. Deus é todo amor, causa de todas as coisas, Senhor dos mundos. Ele nos criou por sua vontade. Deu-nos a preciosa vida, plantou em nós as sementes dos sentimentos, deixou florescer inteligência, livre-arbítrio e sorrisos. Ao longo dos milênios, esse divino amor nos segue. Acompanha nossa trajetória, testemunha nossos erros e acertos. E aguarda. Sim, pacientemente, Deus aguarda. Ele espera o fim de nosso tempo de tempestades, de turbulência íntima. Sabe que é passageira essa época atormentada, em que ainda não sabemos domar os sentimentos, controlar a mente ou ser feliz com as coisas do espírito.
Ele sabe que estamos em plena era de descobertas. É paciente com esses filhos que agem como crianças tolas, embora sejam homens maduros. Sim, Deus está ao nosso lado. Para ver os sinais dessa presença grandiosa, basta aprender a ler o grande livro da natureza. Cada estrela que reluz no céu é um recado do Pai Celeste. O brilho dos sóis nas galáxias distantes nos fala da magnífica criação além da Terra e nos transmite a mensagem silenciosa. Mesmo no breu das noites escuras, há luzes de esperança. Deus está vivo nas flores que criou para enfeitar jardins e campos. Girassóis, lírios, rosas e margaridas traduzem o carinho divino por todos nós. Se Deus os veste tão ricamente, muito mais faz por nós. Cantoria de passarinhos, brisa que agita os cabelos, o espetáculo do mar que brilha ao sol. Tudo isso é Deus sussurrando mensagens de beleza e harmonia aos nossos ouvidos cansados, como um hino de esperança. Por isso, não demoremos mais. Abramos a janela da alma para Deus. Ele está ali, no templo do nosso coração. Para amá-lo, aprendamos a cuidar de tudo o que Ele criou. Mesmo que não entendamos alguém, não concordemos com algo, ou não gostemos de alguma coisa, esforcemo-nos ao menos para respeitar o fruto do trabalho divino. Já é um belo começo. Deus sorri de volta quando o buscamos. Portanto, busquemo-lo. Um dia estaremos frente a frente com a morte. E mesmo que tenhamos milhares de amigos, essa será uma experiência solitária, uma viagem individual. Estaremos diante de nós mesmos. Os parentes, amigos e amores ficarão para trás, ou terão partido antes. E nessa hora suprema, haverá somente um ser a quem poderemos chamar com inteira confiança: Deus. É ao nosso Pai que volveremos os olhos cheios de esperança. E Ele, que nos ama muito, estenderá até nós o seu amor, e seremos abraçados, acolhidos. No colo desse Pai divino, nos sentiremos embalados como pequenas crianças, e nosso coração se encherá de imortal alegria. Deus é quem cura. Alguns homens, quando realizam grandes feitos, costumam encher-se de orgulho. Chegam a pensar que são infalíveis em sua atuação e creem que tudo podem. E isso nos recorda do grande mestre e criador da homeopatia, Samuel Christian Hahnemann. Uma postura de verdadeiro sábio. Em 1835 chegou a Paris e começou a clinicar, embora o descrédito e o ataque de muitos dos seus colegas alopatas. Foi então que a filha de Ernest Legouvé, membro da Academia Francesa, famoso escritor da época, adoeceu gravemente. Um artista de nome Duval foi chamado para fazer um retrato da jovem agonizante. Era a derradeira lembrança que o pai amoroso desejava ter da filha que se despedia da vida. Concluída a tarefa, executada com as emoções que se pode imaginar, Duval fez ao pai uma pergunta nevrálgica: se toda a esperança está perdida, por que o senhor não tenta uma experiência com a nova medicina que tanto alvoroço tem feito? Por que não consulta o Dr. Hahnemann? Nada havia a perder, e o pai chamou o homeopata. Quando o ouviu, pareceu-lhe estar de frente a um personagem fantástico de contos infantis. Hahnemann era de baixa estatura, robusto e firme no andar, envolvido em uma capa e apoiado sobre uma bengala com um castão de ouro. Uma cabeça admirável,
cabelos brancos e sedosos, lançados para trás e cuidadosamente encaracolados em torno do pescoço. Com seus olhos de um azul profundo, sua boca imperiosa inquiriam minuciosamente sobre o estado da menina. Na sequência, pediu que transferissem a enferma para um quarto arejado, abrindo portas e janelas para que ar e luz entrassem abundantes. No dia seguinte, iniciou o tratamento. Foram 10 dias de expectativa e de tensão. Finalmente, a esperança se confirmou. A menina estava salva. O impacto dessa cura, quase milagrosa, foi enorme em toda Paris. Em reconhecimento pela salvação de sua filha, apesar de muitos ainda afirmarem que Hahnemann não passava de um charlatão, Legouvé presenteou o médico com o próprio quadro pintado por Duval. Era uma obra-prima. O criador da homeopatia a contemplou demoradamente. Tomou da pena e escreveu: Deus a abençoou e salvou. Hahnemann. Considerava, pois, a cura uma bênção de Deus, da qual ele não fora mais do que um instrumento. Assim são os verdadeiros sábios, os grandes gênios da humanidade. Eles sabem que dominam grandes porções do conhecimento, mas não esquecem de que a inteligência lhes foi dada por Deus, de onde todos emanamos. Somos os filhos da suprema inteligência que nos permite crescer ao infinito. Contudo, a Ele cabem todas as bênçãos, permitindo-nos, na qualidade de irmãos uns dos outros, atuar, agir no grande concerto da criação. Pensemos nisso e façamos o bem, sempre nos recordando que sem Deus nada podemos. Deus existe? A pergunta ainda baila na mente de muitas pessoas. Criaturas que se dizem agnósticas, descrentes de Deus. Pessoas que têm ideias muito próprias a respeito da criação, como se a harmonia que a tudo rege não nos dissesse em altos brados que uma ideia, diretriz, comanda o universo. Mas, para quem tem olhos de ver, basta um perpassar de vistas pela natureza para concluir pela existência desse Criador incriado, perfeição inigualável. Como se poderia, de outra forma, admirar os campos de lavanda perfumados e coloridos? Quando se admira o arco-íris, já nos indagamos quem o traça de forma tão perfeita nos céus? Quem dobra as pétalas dos botões, que se abrem em corolas brilhantes? Quem coloca a música tão diversa no cantar das águas do rio manso, da cachoeira altíssima, das cataratas volumosas? Como admirar a pétala aveludada de uma rosa, sem se perguntar quem nela colocou tanta maciez? Quem dispôs que no mesmo canteiro de jardim que recebe o mesmo sol, a mesma chuva, sementes minúsculas, que por vezes até se assemelham, confundindo o leigo, se tenha resultados tão diversos? Aqui as rosas apresentam seu brilho nas pétalas, ali os cravos espalham perfume, logo além as margaridas se exibem, enquanto o vento as vai despetalando e murmurando: bem me quer, mal me quer, ela me ama, ela não me ama. Quem estabelece a rota dos astros no infinito? Quem determina que a gravidade nos mantenha presos ao planeta, enquanto ele gira vertiginosamente no espaço em 2 movimentos constantes, de rotação e translação? Quem explica isso? Leis universais. Mas quem as estatuiu?
Quem estabeleceu a rota do Sol, das estrelas, das galáxias, que se movem no infinito? Quem criou a lei que determina se perpetuem nossos traços em nossos descendentes? E que, ao demais, é regida por uma lei de amor, em que quando as etnias se mesclam, as raças se misturam, novos e belos espécimes aparecem. Quem definiu que duas minúsculas gotículas originassem um novo ser? A tudo isso, o vento responde, a cascata faz eco e os astros estribilham em coro. Deus, Senhor dos mundos, Senhor do universo. Foi Deus que tudo criou, concebeu e não cessa de criar, surpreendendo o homem a cada passo. O homem que, estudando, observando, se dá conta de que quanto mais descobre, menos sabe e mais há por descobrir. O infindável mundo de Deus, sem fronteiras, em constante expansão. Um mundo que se agiganta no espaço e se esconde no microcosmo. Um mundo a ser estudado para que se louve o seu Criador. Um Deus Pai que a cada dia engendra um espetáculo na aurora e outro no crepúsculo. Um Deus de amor que compõe sinfonias nas águas que descem dos montes e nos filetes que escorrem quase ocultos por entre pequenos seixos. Um Deus que dedilha sinfonias na cabeleira do arvoredo e murmura canções na pradaria. Um Deus, um Pai, nosso Pai. Em que Deus eu creio. Quando se pergunta a uma pessoa se ela crê em Deus, a resposta, com raras exceções, é afirmativa. Sim, ela crê em Deus. Estranhamente, embora o expressivo número de pessoas que dizem crer em Deus, é igualmente expressivo o número dos desencantados, depressivos, desesperados. Como se pode explicar que, crendo em Deus, Pai amoroso e bom, que tudo vê, tudo sabe, tudo faz, a pessoa possa cair no poço da desesperança? Talvez a resposta esteja na forma como cremos em Deus ou somos levados a crer. Albert Einstein, certa vez em Nova York, num diálogo com o rabino Goldstein, foi indagado se acreditava em Deus. Ele respondeu: tenho a origem judaica arraigada em meu interior. Acredito no Deus de Spinoza, que revela a harmonia em tudo que existe. Não acredito, porém, que Deus se preocupe pela sorte das ações cometidas pelos homens. Por causa desta declaração, muitas polêmicas foram geradas entre Albert, físicos e religiosos. Muitos se apegaram à sua declaração para desenvolver protestos sobre as suas teorias. Religiosos se manifestaram, dizendo que a teoria da relatividade deveria ser revista. Diziam que por trás de toda a controvérsia daquele físico estava o terrível fantasma do ateísmo. Que ele disseminava dúvidas com relação à presença de Deus sobre a criação de todo o universo e as criaturas. A resposta do físico foi serena, embora para muitos tenha continuado incompreensível. Ele dizia que sua religião consistia na admiração pela humildade dos espíritos superiores, pois esses não se apegam a pequenos detalhes ante os nossos espíritos incertos. Dizia: por esse motivo racional, diante da superioridade desse universo, é que localizo e faço a ideia de Deus. Não sou ateu. Quem quer deduzir isso das minhas teorias científicas, não fez por entendê-las. Creio pessoalmente em Deus, e nunca em minha vida cedi à ideologia ateia. Não há oposição entre ciência e religião. O que há são cientistas atrasados, com ideias que não evoluíram com o passar do tempo. Vejo na experiência cósmica uma religião nobre,
uma fonte científica para profundas pesquisas. Procuro entender cada estrela contida nesse imenso universo que não é material. Quem assim não procede, sentindo essa estranha sensação de querer levitar no infinito, realmente não sabe viver, porque está morto diante de tanta beleza divina. Há muitas formas de o ser humano crer em Deus. Há para muitos o Deus jurídico, legislador, agente policial da moralidade, que através do medo estabelece essa distância da verdadeira crença. Deus está em todas as minhas teorias e invenções. Ele está presente em tudo, e creio que em todos, até nas formas mais primitivas. Essa é a minha religião, e o Deus em que creio. Se assim dizia, assim viveu. Albert Einstein foi o exemplo do cristão autêntico, preocupando-se de forma constante com seu semelhante. Ainda 2 anos antes de sua desencarnação, foi comemorado seu aniversário numa grande festa pública. Tudo o que lhe foi dado como presente, Albert transformou em dinheiro e enviou para os fundos da Faculdade de Medicina Albert Einstein. Existência de Deus. A ideia da existência de um ser supremo é inerente ao homem. Em todos os tempos e culturas, o culto à divindade esteve presente. As teorias materialistas constituem exceção. Em alguns países, em períodos de revolução, tentou-se reprimir o sentimento religioso. Essa repressão nunca obteve muito sucesso, foi frequentemente burlada e finalmente cessou. Formas de vida e de governo que ignoram as características e as necessidades humanas não conseguem formar bases sólidas. O homem necessita de Deus, não como uma espécie de ópio para entorpecer seu sentimento e anular seu raciocínio. Sem a noção da existência de Deus, a vida humana carece de sentido. Tudo se torna obra do acaso, um joguete das circunstâncias. Os incrédulos, por vezes, afirmam que se Deus existisse, ele apareceria para suas criaturas. Esse raciocínio peca por traduzir uma visão infantil da divindade. Deus não é equiparável a uma personalidade humana que passa para fazer uma visita ou dar um show. Deus é a inteligência cósmica, suprema em seus atributos e causa primária de todas as coisas. Uma inteligência não é algo material, passível de ser visto com os olhos da carne. Uma inteligência pode apenas ser compreendida. Os homens ainda são demasiado limitados para compreender a essência da divindade. É certo que Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Constitui princípio adotado em todas as áreas do conhecimento humano, que a partir dos efeitos se chega às causas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Suponha-se a existência de um quadro primorosamente pintado, uma autêntica obra de arte. Mesmo sendo ignorado o autor, pode-se fazer uma ideia dele. A partir do conhecido, que é o quadro, chega-se ao desconhecido, que é o autor. Ninguém imagina que o criador de tal primor seja um indivíduo tosco ou insensível. A razão indica tratar-se de um artista talentoso, com grande senso estético. Igualmente, por constituir uma hipótese absurda, não se presume que a tela, a moldura e as tintas se uniram por obra do acaso e originaram uma obra-prima. Não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. Não é crível que a vastidão do universo, em sua sofisticação, seja fruto do acaso. O movimento dos astros, as leis que regem a vida,
a perfeição do corpo humano, tudo isso é efeito a denotar uma causa poderosa e sábia. A criação é o efeito que revela a existência do Criador. O homem mais inteligente não consegue colocar planetas em movimento, dar vida a uma planta, modificar as leis da natureza. Tais proezas estão muito além da capacidade humana. Consequentemente, a inteligência que criou e sustenta o universo é infinitamente superior ao homem. A maravilha da natureza revela providência, sabedoria e harmonia em grau superlativo de seu autor. Deus é a causa de tudo. A ordem e a beleza que existem no universo originam-se dele e são plenas de significados. Elas sinalizam que a finalidade do viver humano é integrar-se no que de belo e ordeiro há no mundo. Pense nisso. Fidelidade a Deus. O vocábulo fidelidade possui inúmeros significados. Segundo o dicionário, dentre outras acepções, pode significar lealdade, firmeza, exatidão e pontualidade. No âmbito dos relacionamentos amorosos, a palavra fidelidade é frequentemente entendida como exclusividade. Entende-se que amor fiel é o amor exclusivo. Entretanto, essa significação não é absoluta. Um fidelíssimo amor entre esposos não exclui o afeto dos filhos em semelhante nível de importância. Assim, fidelidade não implica sempre exclusividade, pois tudo depende do contexto. Um homem pode ser fiel às suas ideias, sem que deva ter apenas uma linha de raciocínio em sua mente. É possível ser fiel a um amigo, mas ainda assim possuir incontáveis outros amigos. A fidelidade a um ideal não se expressa pela ausência de qualquer outro objetivo na vida. A fidelidade se manifesta, antes de mais nada, pela constância. Ela implica perseverar na vivência de um ideal, na fruição de um amor, mesmo em tempos difíceis. A fidelidade é justamente a virtude que viabiliza a permanência e a fixação de todas as outras. Sem fidelidade a propósitos anteriormente assumidos, eles se sucedem sem parar ao sabor dos acontecimentos. O real desafio é perseverar na busca das metas eleitas ante os desafios do mundo. É fácil eleger o ideal da vida reta quando tudo sorri. Difícil é persistir nele quando se é tentado, quando surgem injustiças e crueldades. Muitos cristãos reputam que o resultado de sua fé deve ser uma vida material tranquila. Acreditam que a função de Deus é lhes assegurar conforto e facilidades em recompensa de suas crenças. Entretanto, olvidam-se de que o Cristo recomendou a quem quisesse segui-lo que renunciasse a si mesmo e tomasse a própria cruz. Tal não significa a apologia da miséria e do sofrimento, mas apenas o reconhecimento de que em um mundo ainda corrupto, a vivência das virtudes cristãs constitui tarefa difícil. É preciso viver honesta e puramente, mesmo que isso signifique abdicar de facilidades, companhias e gozos. Ainda por algum tempo, a opção da pureza e da compaixão será difícil e pouco compreendida. Entretanto, urge reconhecer que tudo na vida tem um custo. O desfrutar de paixões consome dinheiro e saúde. A ganância e a avareza tiram a paz. Assim, não é de se estranhar que a fidelidade a um ideal de transcendência também exija algum sacrifício. A diferença é que a vivência dos valores cristãos propicia uma paz inacessível a outras opções de vida. Importa, pois, ser fiel a Deus. Essa fidelidade
é expressa na forma de constância na vivência do ideal do belo e do bem. Não esperar facilidades e privilégios, mas persistir sempre, mesmo em face de quedas e tentações. Afinal, toda facilidade material de que se abdique está mesmo fadada a desaparecer no pó. Mas a dignidade espiritual conquistada persistirá para sempre. Louvar a Deus. Elohim, Yahvé, Jeová, Alá. Força suprema, energia maior, Deus. Não importa como o denominemos, o sentimento de Deus é inerente à criatura humana. Em todos os povos e culturas, não se encontrará um sequer onde a crença em uma força maior inexista. Houve povos que conceberam Deus como muitos deuses. Confundiram as obras da criação e seus fenômenos com o próprio Criador, denominando-o por diversos nomes. Outros tantos humanizaram Deus, transferindo-lhe nossas paixões e desejos, criando deuses ciumentos, cheios de cobiças, enfim, com todas as falhas humanas. Há outros que, apesar de crerem em um Deus único, o veem como perseguidor, ou como o Deus vingança, o Deus que fica à espreita, esperando nossos erros para logo em seguida imputar suas pesadas penas. Alguns, entendendo a mensagem de Jesus, passam a vê-lo como Pai, protetor e soberanamente bom e justo. Nas mais diferentes culturas, as mais diferentes visões de Deus. Porém, sem exceção, a preocupação do relacionar-se e do louvar a Deus sempre se mostrou presente. Porém, há que nos perguntarmos: qual a melhor maneira de louvarmos a Deus? Como devemos louvar a Deus? Devemos mesmo fazê-lo? O sentimento de louvor a Deus nasce naturalmente na intimidade da criatura, quando percebe a grandiosidade do Criador. Toda vez que olhamos o milagre da vida se desenvolvendo no ventre materno e nos emocionamos, estamos louvando a Deus. Se somos capazes de parar o carro na beira da estrada, somente para admirar um trigal a esparramar-se com as carícias do vento, será esse um louvor a Deus. O arco-íris que nos faz parar um momento na correria dos nossos afazeres para admirá-lo. Um jardim florido que nos enternece a alma. O cheiro de chuva que nos faz refletir a respeito da sabedoria da natureza. São momentos de louvor ao Criador. Mas é necessário que nosso louvor se estenda além do momento de enternecimento e admiração. Deve ampliar-se no sentimento de respeito ao Autor da vida e às suas obras. Assim, estaremos louvando a Deus quando respeitarmos as obras da criação, não poluindo rios e mares, não destruindo animais e plantas. Louvaremos a Deus olhando nosso próximo como irmão e assim o tratando, trocando o olhar de indiferença com que muitas vezes cruzamos a multidão, por um olhar de ternura e apreço. Embora tantos pensem no louvar a Deus como algo etéreo ou místico, algo interno ou metafísico, o louvar a Deus pode estar nas ações mais simples do nosso cotidiano. Quando nossa mente, mergulhada na grandiosidade do amor de Deus, conseguir percebê-lo nas pequenas ações de cada dia, louvar a Deus será sentimento companheiro de nossas almas. Muitos deuses, um Pai. Na antiguidade, muitos eram os deuses. Basta se consulte a mitologia.
E perdendo-se no tempo, encontramos uma série diversificada de entidades denominadas deuses. Desde sempre, deram-se conta aos homens que, além da esfera física, auxiliando-os em seus esforços, havia seres de outra dimensão. E como não lhes pudessem compreender a essência, os conceberam com forma humana e lhes atribuíram suas virtudes e defeitos. Assim surgiram as versões dos tantos deuses encarregados de variadas missões. Ouvindo os sons retumbantes dos céus, imaginaram alguém que estivesse a bater com um enorme martelo sobre a imensa bigorna, e surgiu Thor, deus do trovão. No mar que os vencia tantas vezes, levando vidas preciosas, com seus caprichos de ressacas, ondas enormes, tempestades, colocaram um ser que a tudo presidia, caprichoso, Netuno. E porque os dias se sucedessem sem que eles pudessem deter as horas, imaginaram um deus que a isso presidisse igualmente, Saturno, que devorava os próprios filhos. Percebendo ainda que suas ações eram secundadas por seres invisíveis, passaram a lhes dar nomes e os invocar para as suas atividades. E surgiram Hermes, deus do comércio, Apolo, deus da medicina, Atenas, deusa da sabedoria, Vênus, Diana, Eros, deus do amor. Para cada atividade, um deus protetor. Mas acima de todos, havia o deus dos deuses, Zeus, habitante do Olimpo grego, chamado Júpiter na mitologia romana. Essas entidades interagiam com os homens, e tanto quanto cuidavam dos céus, da terra e do mar, se imiscuíam nas atividades humanas, interferindo, fazendo valer sua vontade. Mais tarde, entendendo um pouco mais da essência espiritual, surgiriam religiões, concebendo um mundo invisível, povoado de anjos protetores e anjos maus. A respeito deles, falaram antigos filósofos, tanto quanto os pais da Igreja, que surgiu no século IV. Olhando à distância, tudo pode parecer estranho e, em alguns momentos, até ingênuo. Mas são verdades vestidas do entendimento das criaturas da época. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, afirmava o apóstolo Paulo de Tarso. São seres invisíveis, as almas dos homens que morreram, que nos cercam, dessa outra dimensão para onde se foram após a morte do corpo. E têm virtudes e defeitos, como os homens, porque as criaturas não se modificam simplesmente porque passam de uma dimensão para outra. Continuam a se interessar pelos seres amados, a assisti-los em suas necessidades, trabalhar de múltiplas formas, porque a ociosidade seria o pior de todos os castigos. De acordo com o grau de elevação ou de inferioridade em que se situem, se ocupam das mais diversas tarefas. Todos têm deveres a cumprir. Os seres mais elevados recebem as ordens de Deus e concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades celestes. Por isso os homens os perceberam desde sempre e buscaram lhes dar nomes e tentar descobrir suas missões. Eram pedaços do grande espelho da verdade, que a pouco e pouco foram sendo juntados e ampliados. Contudo, em todos os tempos, sempre o homem entendeu que acima de si mesmo, acima dessas tantas divindades, desses seres espirituais, uma vontade governa e é soberana. Um Deus, um Senhor, através dos tempos e das nações. O chamou de Zeus, Júpiter, Yahvé, Tupã. Quando veio Jesus, lhe deu um nome, para que todos o pudéssemos igualmente denominar: Pai, Pai Nosso. Servir a Deus ou a Mamon. No mundo moderno, a circulação monetária dá-se com grande desenvoltura.
As ocorrências da economia de um país rapidamente se fazem sentir nos mais variados cantos do planeta. Vultosos recursos circulam no mercado internacional à procura de boas oportunidades de investimento. Mas não reside apenas aí a mutação verificada em questões financeiras. Tem-se o dinheiro de plástico, na forma de cartões de crédito e débito. Eles permitem realizar compras com simplicidade e sem a movimentação física de papel moeda. A internet também importa em uma revolução ao viabilizar a rápida transferência de vastos recursos. Não é viável ignorar a importância do dinheiro na vida humana. A miséria não constitui ambiente propício à paz e ao desenvolvimento social. Então, importa pensar no modo pelo qual nos relacionamos com o dinheiro. Não falta quem tenha preconceito quanto aos recursos amoedados. Fala-se que o dinheiro é algo sujo, como se possuísse qualidades morais. Contudo, ele é apenas um instrumento absolutamente neutro, embora dotado de grande potencial. Frequentemente se invoca a passagem evangélica, na qual Jesus afirma ser impossível servir a Deus e a Mamon. Entretanto, nela não é viável identificar uma condenação ao dinheiro em si. O que o mestre deixa claro é que o dinheiro não deve ser idolatrado. Ele não pode competir com Deus no coração do homem. Mas isso, evidentemente, não significa que deva converter-se em tabu. A posse de grande fortuna, muitas vezes, instila no coração do homem uma falsa impressão de superioridade. O rico vicioso costuma ser bem recebido em todos os lugares. Isso talvez lhe dê a sensação de tudo poder e de que as regras morais não se lhe aplicam. A riqueza também propicia a satisfação dos mais loucos caprichos. Justamente por isso, ela dificulta a pacificação interior. Mas por ser uma prova difícil, não se segue que a fortuna seja intrinsecamente má. Quem dispõe de vastos recursos pode ser extremamente útil à sociedade. As indústrias empregam milhares de pessoas, assegurando dignidade aos trabalhadores. O homem é muito mais feliz ao receber um salário que mereceu do que ao estender a mão para pedir esmolas. As pesquisas que aprimoram a medicina e tornam a vida mais fácil demandam vastos recursos. Assim, o dinheiro nada tem de execrável, embora não deva ser idolatrado. Ninguém consegue levar a fortuna para o túmulo. Mas o bem que se houver feito constitui um tesouro imperecível e para sempre registrado na consciência. Procure relacionar-se bem com o dinheiro. Não há virtude no ócio e em ser um peso para a sociedade. Desenvolva suas habilidades e trabalhe com competência, a fim de merecer seu salário e seus lucros. Desse modo, você será útil a si mesmo e aos outros. Mas também não use o dinheiro que lhe vem às mãos apenas em seu benefício. Aprenda a partilhar seus tesouros, da espécie que sejam. Servir a Deus implica ser um bom depositário de todos os talentos recebidos. Pense nisso. Um ser superior. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior. Um ser necessário e perfeito,
fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. Tal entendimento se faz necessário, uma vez que os seres carecem de nova compreensão a respeito da realidade da vida. Ceder ao perigoso materialismo se torna muito mais difícil quando se tem consciência da grandiosidade do universo e da perfeição de suas leis, regendo a vida em sua esfera palpável e moral de todos nós. Por vezes, apequenamos a existência, transformando-a numa busca incessante pelo prazer, pelos desejos imediatos, sempre ligados à matéria. Desconsideramos que estamos em um contexto maior, imensamente belo, de diversas existências sucessivas que nos conduzem para a felicidade. Felicidade da alma, construída ao longo das eras, através da conquista das virtudes, dessas potências maravilhosas do espírito a caminho do bem. A perfeição do Criador nos colocou em um processo de busca por nossa própria excelência interior. Se nosso modo de vida nos afasta dessa busca, estamos literalmente perdendo tempo. Estamos nos arriscando a cair e estacionar. Se, ao contrário, traçamos planos de vida nas esferas familiar, profissional, religiosa, artística e social, que incluem como prioridade o crescimento espiritual, eis que a perfeição vai sendo desenhada em nós. Assim, observar o Criador, inteligência suprema, causa primeira de tudo, e aprender com ele é fundamental para se ter uma pequena dimensão da grandiosidade que é a vida humana e seus propósitos maiores. Percebendo a presença dessa força maior, sentimos-nos abraçados e amparados. Na vida moral, saberemos que nada acontece por acaso e que toda ação gera consequências. Saberemos também que há uma justiça maior por trás da justiça vacilante dos homens da terra, colocando cada coisa em seu devido lugar. Justiça maior e também amor maior, regendo tudo, uma vez que Deus é soberanamente justo e bom. Um Pai amoroso, mais dedicado e atencioso do que qualquer exemplo de paternidade e maternidade da terra. Um ser superior, que comanda o universo de forma magistral, sem erros, sem insegurança, sem certeza. Você e eu fazemos parte de tudo isso. Somos como filhos, dando os primeiros passos rumo aos braços amorosos e seguros de nosso amado Pai.